Vamos orar. Pai, pedimos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, perdão do Senhor para os nossos pecados e te agradecemos pela renovação das tuas misericórdias nesta manhã e nos acompanhando no dia de hoje. Queremos te agradecer pelos teus cuidados, queremos te agradecer pela tua companhia, pelos livramentos. Te agradecemos pelo teu precioso amor para conosco. Mais uma vez, ó Deus, nós clamamos por aqueles que estão entristecidos com as suas perdas, com aqueles que estão hospitalizados, entubados, com aqueles que necessitam de oxigênio. Lembramos, ó Deus, agora também dos teus filhos, do povo, ó Deus, do Acre. Se já não bastasse a pandemia, eles agora enfrentam uma enchente, um alagamento, ó Deus, famílias perdendo todas as coisas, desabrigados. Tem misericórdia, Senhor, deles. Tem misericórdia de toda aquela região. Sê gracioso para com eles, ó Pai, e sopra alívio sobre as suas vidas. Que a presença do Senhor possa agir em seus corações, possa agir em nossos corações. Eu peço ao Senhor que fale àqueles que estão agora presentes aqui, aos meus irmãos, que a tua voz e não a minha, a tua voz esteja chegando aos seus corações, o teu Espírito esteja habitando nesses lares, que cada lar, ó Deus, cada família receba do Senhor nesses momentos, mais da tua presença que é santa. Receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, fala ao nosso coração, é o que nós pedimos, em o nome precioso de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor nosso Deus, exaltar aquele que é digno de ser exaltado, adorado. Cante ao Senhor um cântico novo. Celebre ao Senhor de todo o seu coração. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai
nação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia! Glória e majestade estão diante dele. Cantar um cântico novo é cantar um canto, ainda que ele seja antigo, mas com uma nova atitude, com uma nova expressão, com uma nova gratidão, com um novo louvor, com um novo coração posto diante do Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Cante de novo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Veio em minha vida num dia especial e trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda terra. Cristo, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória
em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Espírito, Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Quando a canção termina e a música acaba, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando eu não entendo o mundo e a fé me está faltando, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei, porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás, o serás. Quando as tormentas crescem e minhas forças desfalecem, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando o mar se embravece e meu coração decresce, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei,
sigas sendo Deus e para sempre o serás. Segues sendo Deus, sigas sendo Deus e para sempre o serás. O serás. O serás. Segues sendo Deus. Diante de tudo que nos acomete, da tormenta que cresce, das situações que se tornam cada vez mais difíceis, dos medos, o Senhor segue sendo Deus. Obrigado, porque podemos confiar em todo o tempo no amor, na bondade, na soberania do Senhor. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Obrigado, Pai. Fala agora conosco através da tua preciosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Daniel 12, de 1 a 4. Daniel 12, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E o saber se multiplicará. O texto começa dizendo, nesse tempo, que tempo? Nesse tempo, que tempo? O tempo de Daniel? Ou o nosso tempo? Ou qualquer outro tempo? Se você observar no capítulo 11, no versículo 40, nesse tempo se refere ao tempo do fim. Diz lá que o tempo do fim. Nesse tempo do fim, nesse tempo do final, nesse último tempo, haverá angústia como nunca, diz o verso 1. Haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Haverá angústia indescritível. A história,
ou na história, nós temos vários períodos de pandemias que trouxeram, sim, muitas angústias, muitas situações difíceis, muito sofrimento, muitas mortes. Mas eu não sei se algum desses tempos de pandemias passadas, trouxe tanta angústia como as que temos enfrentado com a Covid-19, com o coronavírus. Quando começou, nós pensávamos que seriam apenas 15 dias de quarentena. Depois descobrimos que quarentena não se referia apenas a 40 dias, porque ultrapassamos os 40 dias e a quarentena continuou. Os meses foram passando e ela foi continuando. Já estamos chegando a um ano de quarentena. Um ano de muitas perdas. Há mais de um mês, o Brasil tem tido mais de 1.000 mortes por dia. Já são mais de 240.000 mortos. Isso, quando a gente fala assim, a gente pensa muitas vezes em número, mas não são números, são aquelas pessoas, são amigos seus, irmãos seus, parentes, entes queridos, gente que você conheceu, gente que você amou e ama, gente com a qual você sorriu, viveu, desfrutou de momentos preciosos, mas de repente foi acometido por essa Covid-19 e foi. E a angústia que fica em nós quando a gente apenas deu uma paradinha de respirar. Tem aquele momento assim que você para perceber que você está respirando. E aí quanto mais você para perceber, maior é a sua angústia em respirar. E aí você ficou pensando, será? Será? Veio aquela gripe. E essa foi uma gripezinha porque passou, porque foi embora, mas você pensou, será? Veio aquela dor, aquela febre, e você achou que estava doente. E com o achar que estava doente, você começou a sentir essa angústia. Será que eu estou? E se eu estiver? Será que os meus sintomas serão leves? E se não forem leves, será que eu vou precisar ficar hospitalizado? E se eu for hospitalizado, será que eu vou precisar de um tratamento maior? Eu vou precisar ir para a UTI? E se eu for para a UTI, eu vou precisar ser entubado? E se eu for entubado, eu volto? Que angústia! Que angústia! Alguém, eu não me lembro agora onde eu ouvi, sei que eu ouvi numa mensagem que eu estava ouvindo, falando de que alguém disse, que um médico disse isso, de que o coronavírus é tipo uma bala perdida. Ela está vindo aí, mas você não sabe quem ela vai achar, quem ela vai pegar. Se vai passar de raspão e não vai lhe causar consequência alguma, apenas alguns arranhões e você logo se livra. Ou se ela vai ferir você, vai machucar você, se ela vai te atingir num órgão vital, a gente não sabe e a gente tem medo de sair na rua. E agora o medo está com esse vírus, com essa situação toda.
Nós temos enfrentado, portanto, um tempo de muita angústia, angústia carregada de medo, perdas, incertezas. Quem não sabe quer ensinar. Os que sabem, que são os cientistas, os pesquisadores, se deparam com algo totalmente novo, desconhecido, que lhes traz uma surpresa a cada novo sintoma, a cada nova consequência. Se eu sair, como eu falei, do coma induzido por causa do ser entubado, será que eu vou ficar com consequências? Quais serão as consequências? As incertezas estão aí. Os chefes das nações não sabem. Tem dúvidas, os políticos, os médicos, os enfermeiros. Quando foi que nós imaginaríamos as nações usando máscaras? Todos. Angústias por todos os lados. Reunir a igreja em angústia, porque é uma angústia olhar para todos aqueles irmãos usando máscaras. Isso é uma angústia. O verso 3 nos traz uma palavra. Ele diz que os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. A questão é, onde estão os sábios? A palavra nos fala de uma sabedoria necessária para esse tempo final, para esses dias, aquela sabedoria que consegue discernir, observar, considerar os sinais. Em Isaías, no capítulo 43, no versículo 19, o Senhor Deus nos diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Vocês não percebem? Será que você já começou a perceber que tudo o que está acontecendo é Deus fazendo algo novo? Jesus falou que quando nós observamos o tempo, nós sabemos observar o tempo e discernir se vai chover ou não, mas nós não conseguimos observar os sinais. Nesse texto de Isaías 43, no versículo 20, se fala que os animais do campo vão glorificar a Deus, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Está falando que os animais vão glorificar, porque os animais vão perceber que algo novo de Deus está acontecendo. E a pergunta para nós que Deus nos faz é: vocês percebem? Vocês conseguem perceber nesse tempo que eu estou fazendo algo novo? Conseguimos observar, conseguimos discernir que por trás de tudo o que tem acontecido, o Senhor está fazendo algo novo. No verso 4, a característica destacada para esse tempo do fim será: e o saber se multiplicará. Outra versão diz: e a ciência se multiplicará, a ciência se espalhará. Esse, eu diria, ou eu digo, que é o tempo em que nós estamos vivendo. O saber científico, tecnológico tem crescido assustadoramente. Hoje,
Quantas coisas inimagináveis pelos nossos pais, eu não diria pelos nossos avós, mas pelos nossos pais, estão aí acontecendo. Hoje já é possível se fazer uma cirurgia num bebê que ainda está em gestação, no ventre da sua mãe. É possível fazer uma cirurgia no coração dele e curá-lo. E tirar a enfermidade, o mal. É possível se fazer isso nos dias de hoje. Agora há pouco, nós ouvimos falar sobre o robô Perseverance, que foi enviado pela NASA a Marte e pousou com sucesso, mandou fotos de alta definição como jamais foram enviadas para a Terra. Que coisa tremenda! O homem alcançando coisas com o saber que se espalha. Vocês já ouviram falar da possibilidade do transhumanismo? Algo tremendo. A tese do transhumanismo mais comum é que seres humanos serão capazes de se transformar em diferentes seres. Um ser pode se transformar num outro ser com habilidades tão grandemente expandidas a partir da condição natural, de modo a merecer o rótulo de pós-humano, deixando então em segundo plano a evolução biológica. Isso é algo assim assustador. É o homem não apenas brincando de ser Deus, mas querendo ser Deus. Nessa teoria se fala, por exemplo, da capacidade de transportar os dados cerebrais para um chip. Assim como alguém que amputou uma mão e colocou uma mão robô, e então essa mão é ligada ao cérebro por eletrodos assim, que são colocados no cérebro, e essa mão, o cérebro manda sinais elétricos e aquela mão responde aos sinais. E então por aí na teoria se diz que eu posso então mandar esses sinais do meu cérebro para um chip. Posso colocar esse chip num robô. E esse robô, então, será eu. Eu fora de mim. Todas as informações do meu cérebro transportada, passada para um robô que poderá agir como eu. A questão ética para eles tem sido apenas de como que o humano será fora do humano. Como que o humano será, como que eu seria fora de mim, num robô. Mas preste atenção nesse tipo de saber. Um saber que parece estar nos levando muito mais a esse desejo do Éden, esse desejo do homem de ser igual a Deus. São muitas as descobertas científicas, o saber e o conhecimento desse século, sem que a gente consiga falar deles todos aqui nesse momento. Mas eu gostaria que vocês pensassem
que ao mesmo tempo que o homem descobre todas essas coisas, que o homem quer colonizar Marte, quer descobrir como é que se coloca vida lá, ele não consegue preservar a vida aqui. Um vírus vem, passa a perna no saber humano e surpreende todo o saber humano. Ao mesmo tempo em que a gente observa essa grande sabedoria, a gente também descobre, observa que os nossos jovens na universidade, quando se encontram e se ajuntam para o bate-papo, a grande conversa científica é quem vai ser eliminado do Big Brother. O que vai acontecer amanhã? O que já aconteceu? O absurdo daquilo que ele viu, mas gostou? Que saber é esse? Ao mesmo tempo a gente observa o crescimento do saber, mas ao mesmo tempo a gente observa o crescimento da idiotice, da mesquinharia, da violência, do egoísmo, do passar a perna, do injetar uma agulha, mas não apertar, não colocar o líquido, ou se apertar, apertar ar, das falcatruas, dos enrolos todos. É um tempo, portanto, caracterizado nesse final pela angústia. Agora observe o versículo 4, porque há um recado para Daniel e há um recado para nós também, quando o texto diz, tu porém, Daniel. E esse tu porém, Daniel, refere-se também a nós. Nesse tempo, você porém, nesse tempo, eu porém, nesse tempo nós não podemos assumir a forma desse século, mas devemos transformar esse século pela renovação da nossa mente, oferecendo um culto racional a Deus, inteligente, pensado, sábio, íntegro, verdadeiro, em espírito e em verdade. E nós já temos, portanto, a palavra dada a Daniel, tu porém. E a palavra que lhe foi dada é, o livro está aí. Acabou, sela o livro. Há uma adversativa, portanto, para nós nesse tempo, considere os sinais, observe os sinais, mas não é, entenda, compreenda, saiba. Não, é você observa, você está ligado, você está entendendo o que está acontecendo, que por trás de tudo isso, o Senhor diz, eis que faço coisa nova. Você está se perguntando, eu estou a todo tempo atento no novo de Deus. Deus está fazendo algo novo, algo novo. Observe que Deus continua no controle de todas as coisas, não é a ciência que tem o controle de todas as coisas, não são os poderosos das nações que têm o controle de todas as coisas. Deus continua assentado num alto e sublime trono e Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está selando, fechando a história. O tempo está chegando ao fim para nós. Portanto, observe. E quando a gente observa algumas coisas, porque são muitos os outros sinais, depois eu vou falar
onde eles estão, pelo menos agrupados, para que você possa dar uma lida em casa, um exercício de casa para você depois. Mas observem que esse texto nos fala que a morte não é o fim. Não é o fim para aqueles que têm os nomes escritos no livro da vida. O versículo 2 fala da ressurreição para a vida eterna, mas fala também ao mesmo tempo da ressurreição para a condenação, para a vergonha, para o horror eternos. Portanto, é um tempo em que precisamos nos aproximar de Deus, buscar mais de Deus, um tempo em que você tem que ser exceção. Tu, porém, Daniel, você, porém, seja diferente. O nosso saber, a nossa ciência é discernir que Deus faz novas coisas, que Deus está fazendo algo novo nesse tempo e que a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor, está próxima, que os sinais estão aí. Vigiai, orai, esteja atento, mantenha a candeia acesa, esteja vigilante o tempo todo. A qualquer momento o noivo pode chegar, você tem que estar preparado. O ladrão não pode te assustar, te surpreender. Não, porque ele é aquele que não entra pela porta, mas o noivo, aquele que está vindo, ele entrou no nosso coração, ele está em nós, e ele diz para nós: eu estou fazendo algo novo, observe. Você consegue perceber? Você consegue perceber? Observe mais uma vez que no verso 4, o porém é para que Daniel cele o livro, cele o livro. Esse livro vai aparecer lá em Apocalipse, no capítulo 5, quando João tem a visão do livro selado. Ele viu o livro selado e então ele chorou, porque ninguém foi achado digno de desatar os selos. Ninguém. Mas o Cordeiro, aquele que venceu a morte, o leão de Judá, a raiz de Davi, aquele que está sentado no alto e sublime trono, o Cordeiro que venceu, ele foi digno de desatar os selos, ele venceu para abrir o livro selado para o tempo final, está sendo aberto em Apocalipse, e quando abre o livro contém 7 selos. O capítulo 6 fala da abertura desses selos. Cada selo aberto, quando cada selo era aberto, observe que há uma exclamação: vem, vem. Um grito na eternidade ecoa: vem. Chegou o tempo, vem. Maranata, vem. Vem, Senhor Jesus. É o tempo final. Cada selo sendo aberto vai trazendo esse grito de vem. O capítulo 8 relata a abertura do 7º selo. O 7º selo traz as 7 trombetas. As 7 trombetas são tocadas, ou serão tocadas para avisos. Trombetas, quando são tocadas, elas trazem avisos no som, através do som que elas produzem. Cada trombeta, portanto,
traz avisos desse tempo do fim. Essa é a lição sua para casa. Ler cuidadosamente Apocalipse do capítulo 5 até o capítulo 11. O capítulo 11 também. Todo o capítulo 11. Leia cuidadosamente, observe, pense. A pergunta é: você consegue perceber? Consegue perceber? Mas no capítulo 11, no versículo 5, quando a 7ª trombeta ecoa, é tocada, o versículo então diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ela traz o aviso: o reino pertence a Jesus Cristo, ao nosso Senhor. É Ele quem reina pelos séculos dos séculos. Ele está reinando. Jesus Cristo reina. E para nós, portanto, filhos de Deus, esse tempo nos traz uma palavra. O anjo Miguel é o nosso defensor, o defensor dos filhos do teu povo, diz o primeiro versículo do capítulo 12 de Daniel que nós lemos. Nesse tempo de angústia, nós temos anjos que nos defendem. Aleluia! Agora observe o tempo. E eu quero reler para vocês Isaías 43, a partir do versículo 19. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. O que Deus faz de novo está saindo à luz. Está aí, começa a ser desvendado. Porventura não percebeis, você ainda não conseguiu perceber? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Observem, Deus não vai tirar deserto, Deus não vai tirar ermo. A gente fica pedindo para que a angústia passe, para que o deserto vá embora, para que o ermo saia. Deus não vai fazer isso. O que Deus vai fazer é que Ele vai colocar um caminho, uma direção no deserto. No deserto haverá um caminho e no rio haverá, no ermo, rios. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. É um tempo, portanto, em que você não pode parar de celebrar o louvor ao Senhor. É um tempo em que você observa e celebra. É um tempo em que você está ligado ao novo que Deus está fazendo e que começa a ser trazido à luz. Está aí, os sinais estão aí. Os selos estão sendo abertos, trombetas estão tocando, coisas tremendas estão acontecendo, para que nesse tempo, você que é escolhido, preferido, amado de Deus, celebre louvores. Não permita que as aves celebrem primeiro que você. Quando diz que os filhotes dos avestruzes vão celebrar, que os chacais vão saltar de alegria,
Diz, cuidado para que a pedra não clame no seu lugar. Não deixe que eles façam primeiro que você. Abra, portanto, os seus lábios para celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para estarmos juntos celebrando o louvor ao Senhor. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor. A pergunta para nós é a seguinte: você tem se deixado angustiar, se angustiar por demais nesse tempo? E esse tempo tem tirado de você a capacidade de observar que Deus está fazendo algo novo e de celebrá-lo? Eis que faço algo novo, que está sendo trazido à luz, está chegando, está se revelando. Observe, perceba, para que você então possa louvar ao Senhor. Eu quero orar por você, para que você seja aquele atento, cuidadoso, aquele que permanece em tempo de angústia, no tempo final, louvando e bendizendo o Criador. Vamos orar. Pai, te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos porque sabemos, podemos perceber que o Senhor está agindo, que o Senhor está trazendo algo novo, algo novo. Algo novo chega à luz dos nossos olhos. Não permita, ó Deus, que a gente possa adormecer entre os mortos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Traz luz, Senhor, para aqueles que estão acomodados, para aqueles que não estão buscando, para aqueles que não perceberam que o Senhor faz algo novo. Bendito seja o teu nome, porque aqueles que foram levados e são do Senhor, eles ressuscitarão para a tua glória. Bendito seja o teu nome, porque isso traz esperança ao nosso coração e faz com que a gente mande embora todo o medo da morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus Cristo, o Cordeiro, que foi imolado, ele venceu e ele é digno para desatar os selos. Há uma grande multidão, e quem são esses? De onde vieram? Esses são os que vieram da grande tribulação, mas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, razão pela qual se acham diante do trono. Aleluia! Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque ainda que saiamos de uma grande tribulação, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, estaremos diante dele estaremos depositando coroas e adorando e celebrando para todo sempre. Glórias sejam dadas ao teu santo nome. Nós te agradecemos. Continua abrindo os nossos olhos para que tenhamos percepção daquilo que o Senhor está fazendo. Bendito seja o teu nome. Te agradecemos. Louvado seja o teu nome. Te bendizemos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.